Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui está ele, depois de dezenas, centenas, milhares de pedidos, Leapmotor C10 REEV, ou seja, o híbrido plug-in com alcance estendido por um motor a combustão que não traciona as rodas. Hoje você vai aprender bastante coisa. Nesse vídeo eu também vou te contar como que ele se encaixa dentro da família Stellantis, o grupo que mais vende carros no Brasil e detém 51% de todas as exportações que são feitas desde lá da China para o Leapmotor, C10, B10 e todos que chegarem em breve por aqui. Também vou te contar essa listinha e vou te falar também se ele é melhor ou se é pior do que outros híbridos plug-in que você também vai pagar entre 200 e 220 mil reais. Esse aqui sai por 219.990, mas tem promoção e tem precinho também para você que tem CNPJ. Vou te contar isso. E também como ele anda, o quanto ele bebe e se iria para minha garagem ou não. E mais uma. Vou te explicar como que uma empresa que gravava vídeos digitais se transformou na top 15 do mercado chinês e sozinha lá na China vende mais do que a Fiat no Brasil. Tudo isso depois da vinheta com os italianos que conquistaram o mundo, como Marco Polo, como Cristóvão Colombo, como ele, Luca di Montezemolo, Enzo Ferrari, Mamma Bruschetta dell'Arco. Vai, bambino! Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo e você entender as versões tanto elétrica quanto híbrida plug-in como esta aqui do Leapmotor C10, eu preciso te contar que os preços mais saborosos de São Paulo estão, claro, como sempre, com os meus amigos do Grupo Sinal. A Leapmotor Sinal está em 3 endereços em São Paulo e Grande São Paulo. Anote aí, você que é de Barueri, Santana do Parnaíba, Itapevi e Alphaville, na Estrada da Aldeinha, número 120. Para você que é da Zona Sul, tem também na Avenida Doutor Ricardo Jafé, 1920, a continuação da Imigrantes, para você que é aqui da região. E para você também que é do Quartier Latam de São Paulo, tem na Avenida Europa, número 728, os melhores preços, as melhores condições de pagamento, os melhores serviços e o melhor atendimento em Leapmotor de São Paulo. Tá no Grupo Sinal, pra variar. Aliás, vai lá no Instagram e já segue @Grupo Sinal para saber de todas as novidades e também da chegada dos primeiros Leapmotor B10 e de outros carros que eu vou te contar no decorrer desse vídeo. Aliás, por falar em contar, senta que lá vem história. O ano era 2000, o bug do milênio não aconteceu, o ano transcorreu numa certa normalidade e o senhor Fu Liquan, lá de Hangzhou, na China, olhou os seus parça de dominó na hora do almoço e falou: vocês não querem deixar de ser CLT, não? Vamos ser PJ, vamos fazer uma empresinha? Pois é, eles trabalhavam numa empresa de eletroeletrônicos estatal e com o domínio da engenharia elétrica, ele sabia que se avizinhava uma grande revolução digital. Começou a produzir junto com seus amigos em 2001 uma das empresas de maior sucesso na gravação de vídeos digitais. Se você tem menos de 25 anos, não vai entender o quanto aquilo era uma novidade. Hoje é normal, tá tudo aqui no seu celular, no seu computador e até nas televisões abertas, mas não era assim. Tanto que, 7 anos depois, eles conseguiram abrir uma empresa de capital na Bolsa de Shenzhen, que é nada mais nada menos do que o maior polo tecnológico da China e, se pá, um dos maiores do planeta. Bom, a partir dali, eles começavam a fazer câmeras de monitoramento particulares, elevadores, quintais de casa, grandes empresas, até que em 2018 veio o plano do governo chinês chamado Sharp Eyes, que significava o quê? Monitoramento da população, deixar as cidades mais seguras e, em alguns momentos, dar uma escapada, né, uma violaçãozinha da sua privacidade. E assim, a da rua, que não tem nada a ver com rua, é DAHUA, se tornou a segunda maior empresa de vigilância de toda a China em 2019. Mas antes disso, o senhor Fu Liquan
já tinha tido outro plano junto com alguns amigos do governo e do Partido Comunista. Ele se juntou a Zhu Jinjiang, sim, um investidor muito influente com seus camaradas da política, e foi meio que instado a pensar na possibilidade de usar todo o seu conhecimento, expertise, para investir em baterias, coisas com 4 rodas, que também poderiam ter algumas câmeras. Ele disse, por que não? Em 2017, mostraram o primeiro protótipo, que não era lá aquelas coisas, mas estava dentro do que o plano previa. E o plano era, meu amigo, investe aí que nos próximos 20 anos este vai ser o nosso carro-chefe de exportação global. Entre outras coisas, obviamente, mas com bastante valor agregado. E em 2019 chegava ao mundo o S01, que não era lá muito bonito, diga-se de passagem, um cupê meio altinho, meio vontade de ser carro, meio vontade de ser SUV, mas os crossovers também já estavam em alta. Em 2020 lançaram o T03, que este sim foi um sucesso, um carro compacto com uma carinha já de italiano, sem saberem que lá em 2023 a Stellantis, junto com a Fiat e com os franceses, entrariam nesta também. Antes disso, em 2020, a FAW, que tem parceria com Volkswagen e com Toyota na China, já fez um acordo de desenvolvimento, de pesquisa em desenvolvimento para melhorar alguns carros. E a Leapmotor ia aumentando os seus tentáculos. Em 2023, a Stellantis comprou 20% das ações da Leapmotor e tornou-se o segundo maior acionista da companhia. E também propôs uma joint venture em que tem 51% de todos os carros que foram exportados ou vendidos fora da China, obviamente. Esse número está na casa de 70 mil unidades, muito longe ainda das 522 mil unidades que a Leapmotor vendeu só em 2025 no território chinês. E tem mais. Em 2025, a FAW, que eu já te disse, parceira de Volkswagen e Toyota na China, comprou mais 5% das ações da Leapmotor, prometendo 50% de investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque eles querem fazer também uma linha de carros, não sei para que marca, chamada Jetta, que vai dar uma revolucionada e deve acontecer o lançamento entre 2026 e 2027, 25% para capital de giro e 25% para melhorias no desenvolvimento do pós-venda, que você tanto gosta. Bom, a partir de agora, vou te contar onde que o Leapmotor C10, depois de toda essa história, se encaixa na vida do brasileiro. Desde novembro do ano passado, ele já chegou a mais de 2.000 novas garagens, ou empresas, porque sim, temos a possibilidade de comprá-lo com CNPJ, caso você tenha. Caso você não tenha, você vai na concessionária, eles abrem um para você. E qual que é a grande estratégia aqui? Não é só o veículo 100% elétrico, o BEV, o Battery Electric Vehicle. É você ter um híbrido plug-in com um sistema que abastece as baterias sem que você precise efetivamente carregar na tomada. O carro com alcance estendido, ou Range Extended Electric Vehicle, parece que veio para ficar, mas ele já passou por uma outra marca por aqui, e vamos dizer assim que não deu tão certo. O BMW i3 e também o BMW i8 tinham este sistema, e nenhum dos dois está mais entre nós. Foi a primeira tentativa da BMW de fazer veículos com baixas emissões sem que parecesse que você está sempre andando na rua com vontade de ir no banheiro. Não deu certo lá? Parece que dá mais certo por aqui, porque as baterias aqui também são um pouquinho maiores do que eram nestes dois veículos, os motores são mais eficientes, e sim, a gente não gosta de ficar gastando muito tempo para reabastecer de energia. E o melhor de tudo, é um veículo com tamanho de Commander e preço de Jeep Compass. Vamos começar a fazer algumas comparações entre esses carros e o Leapmotor C10, inclusive contra outros chineses? Vamos sim! Eu não costumo me meter muito quando o assunto é design, porque quando desenho com a mão direita, que a mão boa parece que desenhei com o pé, e quando desenho com a mão esquerda parece que desenhei
com o umbigo para não chegar em outro orifício. Bom, mas todo mundo que bateu o olho nesse carro em pouco mais de uma semana que passei por ele não ficou em paz. Todo mundo tentando descobrir o que era por ser muito bem desenhado. Você vai dizer, mas é um design genérico, parece o Geely, parece não sei o quê. Pra ver ao vivo, depois você me conta. Eu vejo uma boa semelhança desse carro com alguns Li Auto chineses, que são uma referência em design meio futurista. Aqui não temos aquele ciborgão na frente dos Li Auto, mas é bem diferente mesmo. Essas linhas arredondadas, essa coisa meio round square, né? O quadrado com cantos arredondados agrada muita gente. E, obviamente, o porte desse carro pode ser que nas fotos você não tenha visto, mas saiba, eu tenho mais de 1,90 m e não fico assim tão grande do lado desse carro. Ele tem nada mais, nada menos do que nessa plataforma 3.0 da Leapmotor, 1,90 m de largura. Isso é praticamente a mesma largura de um BYD Song Plus, que tem 1,89 m e 5 centímetros a mais do que a largura de um Jeep Commander, que tem 1,85 m. Entre esses carros que tem preço até 250 mil, ele só perde nessa robustez, nessa aparência musculosa, para o Jetour T2, ou melhor, para o Jetour T1, que tem preço inicial de 249.900 no lançamento e tem 1,96 m de largura. Bom, ele não é exatamente um SUV como você gostaria que fosse, porque tem um ângulo de entrada de apenas 17 graus e só tem tração traseira, não tem tração nas 4 rodas nesta versão híbrida com alcance estendido. Parece mais uma perua grande. E isso me agrada bastante. Por falar nisso, vamos ali na lateral para eu te dar mais referências sobre tamanho. São 4,73 m de comprimento, um tamanho bem próximo desses carros que eu te falei. BYD Song Plus tem 4,77 m, o Jeep Commander tem 4,76 e um Jetour T1 tem 4,71 m. Com a vantagem de que aqui temos 2,82 m e meio de entre-eixos. É um entre-eixos maior do que o do Jeep Commander, que tem 2,80 m, do Song Plus, que tem 2,77 e que do Jetour T1, que tem 2,80. São 18 centímetros de altura do solo e 23 graus de ângulo de saída. Esse carro também me pegou por causa dessas belas rodas. Me lembram rodas de Porsche Cayenne, das versões mais esportivas. 245/45, aro 20 é o pneu e aro 20 é a roda, obviamente. Câmeras 360 e essa bela cor cinza tundra, se eu não estiver enganado. Cor de parede de firma, aquelas cores sólidas. E aqui você não paga mais por ter nem cores sólidas, nem cores metálicas. Retrovisor pintadinho de preto brilhante, assim como o bagageiro do teto. E o teto é todinho de vidro, é um teto realmente panorâmico. Aqui temos alguns problemas que você não vai encontrar nesses outros dois carros. Essas maçanetas que não serão mais permitidas na China a partir de 2027. Talvez quando esse carro comece a ser produzido aqui, e será produzido aqui na planta da Stellantis Jeep / Fiat em Goiânia, em Pernambuco, ele ainda continue. Mas é aquela maçanetinha que te dá um oi, só que quando você destrava, ela não pula para fora. E para você entrar no carro, você tem que pôr um cartãozinho aqui. Ou seja, se você estiver do outro lado, abrir a porta, tirar suas coisas, você não consegue travar o carro, você tem que vir aqui e pôr deste lado. Tudo bem, você pode cadastrar a sua chave como dono do carro no seu celular e aí essa aproximação fica mais natural, como se fosse uma chave presencial. Mas, como não é o meu caso, eu sofri um pouco com ele. Você põe no dia a dia, é duro. Até para você abrir o porta-malas, você tem que pôr o cartão aqui. E calma, tem mais coisa que irrita nesse carro que eu vou te contando no decorrer do período. Agora vamos ver o espaço para bagagem, porque alguém que tem um entre-eixo desse tamanho, um tamanho desse, não pode ter um porta-mala pequeno, né? Talvez eles sejam especialistas em câmeras mesmo. Sim, mas antes vamos analisar essa traseira. Parece com alguma outra que você já viu? Claro que parece, né? Os chineses estão meio que pasteurizando esse desenho traseiro, por isso o Jetour T1 entrou na minha lista, porque tem um desenho muito próprio, ainda que muita gente fale que lembre o Renegade ou os novos Defender. Aqui o Leapmotor tá pequeno, né? Tá pequenininho.
É para marcar mesmo. E muita gente olhou esse C10 aqui e falou, o que significa cio? Já pensaram nas cadelinhas? Não. E vai acontecer isso com todos, tá? Porque tem o B10 que chega, que vão chamar de bio. Tem um sedã que é B01, chamam de boi. E aquele primeiro S01 chamavam de soi. Achavam até que era um carro mexicano. Bom, devaneios à parte, temos o para-choque próximo da tampa, mas nem tanto, e um desenho bem limpo aqui dessa traseira, né? Não dá para dizer que eles foram escalafobéticos. Um adjetivo que só eu sei o que significa. Bom, para abrir a tampa aqui, você vai procurar um monte de lugar, vai pôr a mão aqui embaixo, vai fazer de tudo e não vai achar o botão onde você vai abrir o bagageiro. Ele fica escondidinho aqui. Quase uma pegadinha do malandro. E não temos um porta-malas que você pode dizer, nossa, vou levar tudo da família hoje aqui. Não. Infelizmente, neste caso são 435 litros apenas em VDA. Não é muito, se você comparar com 611 litros de Commander quando está na posição com 5 lugares, com os 574 de Jetour T1 e com os 554 de BYD Song Plus. Mas vale lembrar que em todos esses casos contra os híbridos chineses, ele é 30 mil mais barato na pior das hipóteses. Bom, aqui de baixo a gente tem kit de reparo, o cabo para carregamento. Deixa eu botar direitinho aqui. Tem 2 kits de reparo. Enfim, eu não sou dos caras que sabem montar direito essas coisas. Vai ficar um pouco fora aqui. Mas é bom lembrar ainda que ficou um pouco... Parece que a porta tá aberta, né? Não tá do jeito certo. Mas depois eu arrumo. Temos uma cortininha aqui. Alguns carros não vêm com essa cortininha, especialmente chineses, porque eles não acham que os gatunos vão ficar olhando o que você tá trazendo e vão roubar as coisas, mas isso acontece até em países civilizados como o Canadá. Bom, tem uma diferença aqui, que aqui são 30 litros a menos do que você vai ter na versão 100% elétrica com baterias de 69 kW. Por que isso, João? Porque você tem que ter espaço para pôr o tanque de combustível de 50 litros aqui, né, querido? Sim, tem um tanque de combustível de 50 litros. Você abastece a parte elétrica deste lado e a parte a combustão do outro lado. Lembrando sempre que a parte a combustão não mexe nas rodas. Aliás, deixa eu te contar como é que funciona o carregamento aqui. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, aqui temos a entradinha para o carregamento lento em 6.6 kW e isso vai dar na média de uma base aí de 4 horas e 40 minutos para você carregar esses 28,4 kWh desta bateria menorzinha. E aqui, em corrente direta, o DC, você tem capacidade de até 65 kW, ou seja, vai carregar em aproximadamente 35 minutos todo esse conjunto. Só a parte elétrica aqui tem uma capacidade de rodar 111 km, mas você ainda tem o tanque que coloca o motor para funcionar em modo estacionário, ou seja, não vai tracionar as rodas e vai te dar uma autonomia, segundo a Stellantis, de 950 km. Será? Vamos lá na frente que eu vou te contar. Bom, vamos lá. Deixa eu amarrar meu tênis antes aqui. Vamos tomar um tombo na tua frente. Vamos abrir este capô. 1, 2. Não tem travinha ali embaixo. Fanáticos por técnica, calma. Esta plataforma tem suspensão McPherson na frente independente, multilink atrás e, lógico, freio a disco nas 4 rodas. Minhas calças caem enquanto eu admiro este belo logo da Leapmotor. E o que temos aqui funcionando, sim, todo o sistema. Aqui não temos um porta-malas frontal ou frunk e temos um pequenino 1.5 aspirado de 85 cavalos e 12 kgfm de torque. Mas calma, se acabar a bateria, você não vai ficar só com ele na estrada. Ele serve apenas para carregar a bateria, que esta sim vai dar força para o motor que está ali sobre o eixo traseiro. E gera 215 cavalos e 32,6 kgfm de torque. É bom? É ruim? Bom, você tem que considerar
que esse carro pesa 1.973 quilos e é aproximadamente 27 quilos mais leve do que a versão 100% elétrica. Bom, segundo o meu equipamento V-Box, ele totalmente carregado e com um tanque cheio, fez de 0 a 100 em 8 segundos cravados. Mas depois de ler alguns outros testes, como o dos meus amigos do Auto Esporte, decidi também fazer o teste de 0 a 100 em uma condição com a bateria em 20%. Não é nem muito abaixo do que ela pode chegar. Na verdade, o motor começa a recarregar a bateria quando chega na casa de 10, 9%, como pude comprovar. E o 0 a 100 foi feito nessa condição em 9,2 segundos. Não deveria ser igual todo o tempo? Pois é, você sente mesmo que há uma perda de capacidade de tração? Tá bom, posso estar exagerando. Há uma perda de desempenho quando as baterias estão com uma carga mais baixa. Depois eu fiz o teste também com as baterias em 50%. E o 0 a 100 foi feito em 8,2 segundos. Ou seja, tem um gapzinho ali de 50% para baixo. Apesar, eu acho que de 60% para baixo, que ele não vai entregar toda a potência e o torque para fazer um desempenho de 0 a 100 em 8 segundos. Aliás, um tempo melhor do que o divulgado até pela Stellantis. Em consumo, pois bem, também não... eu coloquei ali no modo de condução para o combustível entrar sempre e manter a carga da bateria em 80%, e os resultados foram bem díspares do que eu vi em todos os outros híbridos plug-in. Ele bebeu mais na cidade do que na estrada. Fez 12,4 km por litro na cidade e 14,1 na estrada. Vamos fazer uma conta burra? 14 vezes 50. 5 vezes 4, 20, 0 vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Daria 700 quilômetros só com a parte a combustão. E aí você teria ainda 111 cavalos, 111 quilômetros da parte elétrica, 100% elétrica. Vamos supor aí que com 10% ela comece a ter que usar a combustão para recarregar. Então você não vai conseguir rodar 111 quilômetros só no elétrico. Então vamos tirar 10%, vamos tirar 11 quilômetros, são 100 quilômetros. Ou seja, você vai ter uma autonomia de 800 quilômetros no pior dos mundos com este carro aqui. Obviamente, sem plugar na tomada e com um tanque de combustível. Achou bom? Achou ruim? Diga aí o que você achou. Com a vasta experiência que você já tem vendo vídeos deste canalzão. Bom, por falar em vasta experiência, também tenho vasta experiência em interiores. E vamos ver como esses 2,82 metros de entre-eixos vão servir para acomodar um animal de grandíssimo porte nesta parte traseira aqui. E o acabamento, será que é tão bom quanto de todos os outros chineses? É sim, e é muito. Como eu já tinha mostrado para você, quando fui à China, temos um revestimento aqui diferente do que você vê em outros chineses, né? É um soft touch com, parece um neoprene por cima. Aqui também tem um couro que parece napa, cara, que animal, hein? Esse botãozinho que eu não gosto, igual do Zomoda, botãozinho do vidro. E sim, o vidro é escurecido, não é um insufilme que colocaram. Ele tem essa proteção UV. Aqui um twitterzinho, essa parte aqui de baixo sim, tudo em plástico. Aqui, esses bancos deitam e ficam como se fosse um assoalho plano. Ficam na mesma medida da base do porta-malas ali. Isso é legal também, uma boa versatilidade. Deixa eu puxar o cinto aqui. Aqui, isso. Legal, né? Mas o mais legal é isso aqui, ó. Você tá maluco. Vou até abrir aqui para ficar mais claro para você. Vou te falar uma coisa. Não que eu esteja me sentindo como cristão de bem voando no jatinho do Vorcaro.
Mais desconfortável eu não estou, não tem como. É quase como uma degustação de uísque na melhor esquina de Londres, ou como receber uma doação de 3 milhões em própria conta. Ou até ter a campanha financiada para o governo do estado com títulos podres. Ah, esse é o Brasil que eu não quero, mas isso aqui eu quero. Banco posicionado para eu dirigir. Ó, olha a distância. Se você é novo no canal, saiba, eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Estou me sentindo um privilegiado aqui. Sem esquema, diga-se. Cara, muito grande, muito. Frase perigosa, mas é a realidade. Temos um LEDzinho aqui. Cara, uma das coisas que esses caras fazem, que faz com que eles sejam competitivos assim, mesmo quando você faz a proporção de carro por metro quadrado, que é uma conta burra que muita gente faz quando vai avaliar ou um carro ou outro, eles verticalizam muitas coisas. Entre elas, a bateria que está aqui, dentro da estrutura do carro, eles bolaram isso. Os motores, o motor elétrico, por exemplo, nesse carro tem um motor no C10, no C16, quer dizer, e no D19, eu acho. Meu, D19 é um espetáculo, procura aí. Leapmotor D19, tem configuração de 5, de 6, de 7 lugares, é tipo um Way. Tem 2 motores, os motores, eles produzem os motores. Eles produzem os LEDs. Então assim, 70% do carro é praticamente todo feito por eles. E obviamente as câmeras. Você viu ali do lado um detalhezinho ali, escrito Leapmotor dos dois lados? Ali é para um sistema ADAS 3.5, vamos dizer assim. Que se você juntar com o LiDAR ou LiDAR, que é o radar por luzes, vai dar um sistema quase 100% autônomo. E tudo é fabricado por eles porque eles têm essa expertise em câmeras, em sensores, em reconhecimento facial. Eles foram até criticados um tempo em algumas cidades que eles implantaram esses Sharp Eyes de monitoramento do governo chinês. Disseram que eles abusaram um pouco. Mas, enfim, na tecnologia dos carros é demais. E eles também, eles fazem todo esse sistema deles que você vai ver quando a gente mexer lá. Para mim, ficou meio difícil, achei meio burro, mas é porque eles passaram a desenvolver também o próximo plano da China, que depois dos carros é a inteligência artificial. Sim, a China faz planos de 30, 40, 50 anos. O primeiro plano deles foi tirar 800 milhões de pessoas da miséria e do campo. 800 milhões, 4 Brasis. Segundo plano foi, não atacaremos ninguém, vamos investir em tecnologia militar, mas antes vamos fazer infraestrutura. Aí eles venceram a guerra da logística. São os maiores portos, as estradas mais incríveis e a maior quantidade de ferrovias que o planeta já viu, sem dar um único tiro em ninguém. O terceiro grande plano, invadir o mundo, sendo a indústria do mundo com tecnologia limpa, porque essa é a próxima guerra. São as emissões, as reservas de água e fazendo tudo isso com a tecnologia mais apurada possível. E o próximo passo é fazer a inteligência artificial não ser burra. Um dos destaques deles, que fizeram com que eles valessem muito no mercado, foi que em 2018, 2019, eles fizeram o Lingxing, não é Xing Ling, é o Lingxing X1, se eu não estou enganado, que era um chip que servia para uma inteligência artificial que eles fizeram à época, de aprendizado muito rápido e já antecipando o que viria pós-pandemia. Ou seja, a Leapmotor não é só carro. A Leapmotor é as tendências de futuro. E talvez isso aqui nem seja. Isso aqui eles projetaram em 2018, 2019, para vender em 22, 23, 24. Acho que a primeira aparição foi em 23 em Munique, e em 24 no Salão de Pequim que eu fui, eles mostraram pela primeira vez este carro. Junto com o T03, que é uma dicotomia, né? O T03 parece um
Um Cinquecento desenhado por uma criança de 9 anos. E esse carro aqui é espetacular aqui por dentro. Muito louco mesmo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que a dona Lourença deu uma voltinha aqui atrás, sujou com alguns grãozinhos. Meu Deus do céu, criança é foda. Bom, aqui temos um apoio de braço sem porta-copos. Se você quiser porta-copos, estão aqui, ó. Vou te mostrar a nossa giringãozinha. Vamos lá. Porta-copos está aqui. Aqui temos uma saidinha USB-A, outra USB-C. E aqui um assoalho plano. Cara, até o quinto elemento vai bem aqui, cara. Sério. Eu vou te falar, tem dois lugarzinhos para colocar a cadeirinha, né? O Isofix. Aqui dava para pôr 3. É muita largura, é muita distância. Cara, é legal demais. Esses bancos aqui me lembram coisa assim, pique Mercedes-Benz, velho. Olha, é uma maciez, velho. Aqui por cima, né? Mas tem uma densidade boa a espuma. Especialmente aqui um pouco mais durinho. Cara, baita conforto. Baita espaço. Baita espaço mesmo. Temos aqui ainda um lugarzinho para você guardar o que você quiser. Deixa eu mostrar a porta um pouco mais... de uma maneira que você fique mais contente e tenha mais argumentos. Isso aqui é lisinho. Isso aqui é legal pra cacete, velho. Isso aqui é muito legal. Esse botãozinho eu não gosto. Não sei, demora pra encaixar. Minha filha também foi mexer no vidro, ela foi baixar. Falou, baixa assim, né, pai? Não, assim levanta. Não, então, levanta nem aqui? Não, levanta aqui. Deu uma bugada na cabeça. Bom, vamos lá na frente que eu tenho muito a dizer sobre esse sistema que eles implantaram aqui. E já vou avisar pra você que transforma o celular e o carro numa coisa só. Eu não parei Android Auto e Apple CarPlay. Não sai do vídeo, hein? Chega aí. Opa, rapaz. Pensa numa porta pesada. É essa. Olha, falando nisso, deixa eu tirar essa blusa aqui que eu vou te falar. Para a garoa, fica um calor infernal. Abafado, úmido. Me sinto em Manaus. Tá assim, tá 10 dias chovendo. Desde que o Corinthians perdeu pro Novo Horizontino, não se viu mais sol nem alegria nesta cidade, neste estado. Aqui, mesmo esquema que eu mostrei lá atrás para você, mesmo couro aqui na porta e mesmo esquema aqui dessa parte. Temos banco elétrico para motorista e passageiro e uma coisa bem classudona, né? São 7 airbags. Deixa eu te mostrar o que eu queria mostrar aqui na frente, que é o lugarzinho onde vai a câmera, lá na China. Aqui, ó. Ele tem essas câmeras laterais aqui. Lá na... Oh, não tá fácil, hein? Isso. Opa. Isso. Aqui vai uma camerinha, lá na China, né? Só pra você ter ideia. E a bateria de chumbo ácida vai ali atrás, no porta-malas. Tem um espacinho ali. Eu tenho uma imagem aí. Pode mostrar, senhor Delarco. E aqui é o lugar que você tem que pôr o cartão. Colocou aqui, pisou no freio, ready to go. But você pode tirar e colocar o seu celular para carregar aqui. Retrovisor eletrocrômico temos. Deixa eu ajeitar aqui que tá meio torto. Aqui, como eu te mostrei, tetão panorâmico. E daqueles que não abrem, né? Tem uma proteçãozinha UVA, UVB. Aqui o pisca-alerta é aqui em cima, tá? Você não sabe o dobrado que eu cortei pra achar esse pisca-alerta num dia que eu tive que parar meio em fila dupla pra buscar a criança. Ficava assim, ó. Acerta pra um lado e pro outro. Tem graça nenhuma, mas é a verdade. Aqui temos um belo de um porta-objetos que... ele não é climatizado. Por que tá climatizado? Por que tá molhado aqui? Alguém colocou uma garrafinha, alguma coisa aqui, né? O emborrachamento eu vou mostrar pra você. Aqui. Aqui, ó. Temos uma borrachinha aqui e um espaço para aguinha ali na porta, nas duas portas, na verdade. Aqui o esqueminha que eu te disse, eu já vou chegar aqui.
Aqui um painel de instrumentos é pequeno, mas tá, na verdade, deixa eu colocar uma câmera mais proporcional aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui pra você. Aqui. Fica exatamente, na minha visão, fica no limite deste flanco aqui, né? E sim, o volante é de 2 raios. Aqui o logo da Lipmotor, guarde bem esse logo, você verá muito. Aqui o sistema de monitoramento, que mostra se você está ligado na via ou se você está olhando para baixo no celular. Isso aqui te cagueta. Se você puder, põe uma fita isolante aqui. Aqui os airbags também de cortina. Aqui temos soft touch nessa parte, aqui temos uma parte do sistema de som muito legal. Tem diversas maneiras de você ouvir, com eco, sem eco, enfim. Eles adoram som também, né? Embaixo tem mais um porta-objetos, mais tomadinhas USB-A e USB-C. Aqui é um sistema com luzes. A gente bota aqui. Bom, não está aparecendo agora, mas enfim, vai aparecer. Aqui sistema 3D da câmera 360. Aqui as rodas, enfim. Nada muito... Deixa eu tirar o chassi transparente para você ver melhor no 3D aqui. Mas não sei se esse carro é o branco ou se é o cinza mesmo que eu te falei, o cinza Tundra. Você vê que é um sistema operacional bem animal, né? E sim, eles que desenvolvem também. Deixa eu pegar aqui iluminação. Você pode iluminar, desativar o farol, luzes, faróis dianteiros, automático, luz de neblina dianteira e traseira, farol alto automático e iluminação inteligente. Atraso na luz, efeito de iluminação, ajuste do farol, pode ajustar a altura do facho aqui, o 0 mais alto, o 4 mais baixo. Eu deixo sempre no 2 aqui para não incomodar ninguém. Temos também... Onde que é aqui? Ah, luz de leitura. Aqui as luzes direita e esquerda da segunda fila, luz de leitura automática, luzes ambientes, ligar. Ah, aqui apareceram, ó. Vamos pegar o brilho aqui. Ó, ó que bonitinho. Vamos deixar no... Não, verde não. Vamos deixar no azul. No branco. Vamos deixar no branco ou vamos deixar no azul? Vamos deixar no azul. Tem alguém me ligando nesse celular? Deve ser a Claro. Possível fraude. Vamos ver. Alô? É fraude! Para de ligar! Todo dia isso. Você também passa por isso? Tá difícil, não tá? Nossa senhora, o que me ligam, mano. Chama de tudo que é nome. Almir, Renato, Alcione, Jarbas, Paulo. Mano, é só golpe, velho. Também, o que vai fazer? Ah, sabe quem tava na agenda do Vorcaro também? Adivinha? Fausto Pinato. Aquele que quer fazer a inspeção veicular para veículos com menos de 5 anos. Ele não é burro, ele tá no esquema. Aqui não temos regulagem de altura do cinto de segurança. E vamos agora... Isso aqui me irritou demais, tá? Isso aqui... Cara, e é tão fácil você perder um cartãozinho desse. Mas tudo bem, você pode colocar no celular. Condução, vamos lá. Toda vez que eu desligo o carro, saio, ele entra em modo esportivo. Me irrita, ele sempre entra. E toda vez que eu saio, ele entra em modo EV Plus. Bom, vamos lá. O EV Plus, para você usar só a parte elétrica da carga, especialmente em cidades, é bem importante que você economiza bastante. Esse EV aqui, ele vai ficar coordenando ali momentos que você vai precisa de mais potência, tal, ele vai entrar com um pouquinho mais de entrega elétrica, mas não tão boa quanto o EV Plus. Aqui o combustível, isso aqui é para você conseguir manter aqui, ó, conservação de energia da bateria. Aí você vê aqui o quanto que você quer que ele deixe carregado. Ó, por exemplo, já ligou. Deixa eu tirar o cancelamento de ruído. Não sei se você vai conseguir ouvir. Ele não deixa acelerar. E esse motor fica no modo estacionário entre 900 RPM e 4.000 RPM aproximadamente.
Mas tudo isso aqui, você esquece que quando você sair do carro, ficar um tempo fora, travar, sair, voltar, vai estar tudo diferente do que você pôs. Isso é bem irritante também. E como eu já te disse, não parei Android Auto e Apple CarPlay. ADAS, toda vez que você entrar, você tem que desligar o assistente inteligente de velocidade, porque senão, tá vendo aqui, ó? Ele tem o leitor de placa. Eu vou dar um foco aqui. Ele tem esse leitor de placa. Vou voltar aqui, ó. Ele tá dizendo que essa via aqui, essa ruazinha aqui é 60 por hora. Ou seja, não tem placa nenhuma, deduziu. Por isso que eu falo, a IA às vezes contém erros, né? Você vê até nos textos da própria IA. Então você tem que toda hora desligar isso, porque senão ele vai ficar te alertando sobre que você está acima da velocidade da via. Segurança ativa, alerta de colisão frontal, beleza, frenagem automática, saída de faixa, frenagem automática de emergência. E saída de faixa também é meio chato. Deixa só manter na faixa. Tem detecção de ponto cego, aviso de abertura de porta, isso aqui é legal. Para você não abrir a porta quando tiver alguém passando, aviso de colisão traseira e tráfego cruzado traseiro, beleza. Assistente de imagem na partida do veículo, ele vai fazer o câmera 360 aqui para te mostrar. E assistência em subida também. Som, isso aqui é legal. Deixa eu botar uma rádio aqui que tem a voz só. Deixa eu ver aqui, alguma que tem notícia. Aqui, ó, Band News, vamos lá. Ó. Tá o Eneg falando aqui. Você tem que fazer algo. Vamos lá. Então vamos pegar uma outra aqui, peraí. Já tá falando um monte de groselha. Vamos botar aqui, ó, CBN. De parada no corredor norte-sul. Aqui tá falando do trânsito, ó. Vou te mostrar do som. O corredor norte-sul é na Olha a diferença, ó. Inclusive sentido da zona Prazer. até a altura da Indianópolis. Na passagem pelo Ibirapuera também tem congestionamento e nos dois sentidos. E na região central, no corredor norte-sul, no sentido da zona sul, dificuldade a partir da Ponte das Bandeiras. Então, lentidão até a altura da ligação leste-oeste. Legal, né? Funcionários Honda no mês do consumidor querem... Aí é assim. Isso serve para o som, para tudo que você fizer. Zona de campo sonoro, veículo inteiro, frontal ou traseiro. Assistente Leap Motor, 3G, motorista. Bom, assistente Leap Motor, eu não vou chamar não, mas enfim. Limpeza de tela, quando você quiser ligar, pressione aqui por 3 segundos para sair. Quando você quer limpar a tela que está meio suja, esmunda. Volta aqui. Barra inferior personalizado, distância em quilômetros, brilho, modo claro ou modo escuro. Deixando o modo claro aqui para você ver a partir daqui. Bom, aqui a gente tem também sonequinha, ó, chuvisco. Ai, gostosinho. Floresta de bambu. E o bambu, Silvio Santos? Primavera clara. Grilos. Ondas do oceano. Por que tem isso nos carros chineses? Porque alguns vêm para o carro para dar uma relaxada. Porque em muitos lugares eles vivem com 7, 8 pessoas num apartamento. Isso pelo menos quem me contou foi Sérgio Habib, que erra bastante, mas dessa experiência cultural chinesa ele tem muito mais do que eu. Já foi milhões, milhares, zilhões de vezes para lá. Aí você pode também gravar a condução, ó. Você concorda em ativar, USB, enfim. Eu não vou gravar. Isso é bem comum lá na China, né? E basicamente é isso que temos. Bom, é isso. Então, vamos aqui para o modo de condução. Vamos lá em conforto, combustível e preservação da energia da bateria. E eu rodei pra cacete com esse carro, mesmo. Rodei uns 300 quilômetros, ele ainda marca aqui 626 mais 50 da parte elétrica. Por isso, quando você tem um carro desse, e você não roda muito, é importante que você sempre coloque gasolina boa nele. Se puder, gasolina premium, pódio, grid, enfim, você sabe, as gasolinas Claip Max, eu acho, né, do Ipiranga, porque ele já tem um tanque diferente, com um sistema diferente que impede, é pressurizado o tanque, né, então ele impede que o vapor escape,
porque dependendo da temperatura vai vaporizar um pouco a gasolina, justamente para você não perder ao longo do tempo e não ficar aquela concentração de calor ali e evaporando cada vez mais. Então ele fecha sob pressão, a temperatura vai diminuindo, você sabe que a gasolina tem a gasolina e o etanol, mas no caso aqui a gasolina com etanol tem uma temperatura de vaporização mais baixa do que da água, por exemplo. Mas enfim, tem essa pressurização justamente para você não perder o combustível que está lá, porque durante boa parte você vai gastar pouco combustível, você imagina só com o modo estacionário, ou chegando ali perto dos 4.000 RPM, eu sei, mas não está dando tração nas rodas, né? Então, uma maneira diferente de você hibridizar um carro e ter essa tranquilidade de você poder rodar com alcance estendido, tendo baterias menores, e você tem uma gasolina ruim ali, que tem algum solvente e tal, pode ser que o seu motor falhe, dê alguns probleminhas. Então, uma gasolina de uma origem menos duvidosa, especialmente aqui no Brasil, é interessante que você tenha. E vamos lá, vamos ver como é que funciona este carro com tração traseira, se tem alguma diferença especial. Não está mais garoando, mas já vi a previsão que vai garoar mais tarde. E, enfim, tração traseira e chuva é igual gaita, né, papai? Bora! Bom, vamos nessa, mas antes eu te mostrar como é que funciona aqui. Coloquei aqui em pé, deixa eu abrir. Ó o cofre, as calças tudo caindo. Eu tô fora do carro, tirei o cartão dali, ele continua ligado normal. Eu venho aqui, ó, buzinou, travou. Beleza? Travou, tamo junto? Tamo juntão? Pra abrir. Aí peguei alguma coisa do outro lado, não tem o NFC do outro lado, não tem aqui na porta, não adianta eu ficar com ele no bolso. Tem que vir aqui, abrir de novo. Bora viajar, bora trabalhar, querido. Pode ser que eu fiquei pouco tempo. Eles... Ó, os dados do... O que é isso? Os dados do veículo podem ser compartilhados com a Lip Motor International, fabricante de veículos, proprietários de veículos, assinantes de veículos. Ô, louco! Bom, como não deu muito tempo, ele manteve a configuração conforto e combustível. Mas, saiba, do dia para noite ele muda. Vou colocar aqui o cintinho, porque este sim salva vidas. Manoplinha pique Mercedes. Você vê como a Mercedes é foda, né? Só pra lembrar. E vamos nessa. Um conforto absurdo. Um silêncio sepulcral aqui dentro. Um isolamento acústico digno de uma câmara hiperbárica. Mas vamos passar na lombada a 30 por hora, vamos ver como é que vai ser. 27... Dá uma puladinha de roda na frente, não dá uma puladinha de roda atrás. Que frase perigosa, mas essa é a realidade. Cara, eu gostei demais de como esse carro trabalha. Tem jeitinho de Fiat mesmo, tem jeitinho de Stellantis. Stellantis, que é francesa. Aliás, Stellantis tinha tudo para dar um resultado muito ruim e boa parte da piora que estava já exacerbada. Olha o saguizinho, olha o sagui. Tem gente filmando, tem dois. Saguizinho. Boa parte do resultado não ter sido tão ruim é porque eles trocaram a tempo o Carlos Tavares lá do comando, né? Da empresa. Que as marcas caíram, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, com o RAM, por exemplo, teve um resultado de 0,2% pior só. 2,1% pior do que em 2024, que já tinha sido muito ruim. Mas depois que o Filozão entrou lá, já foi presidente aqui no Brasil, as coisas melhoraram um pouco. E vão melhorar ainda mais com essa expansão que a Lip Motor deve fazer rumo à Europa e especialmente à América do Sul. A gente vai receber o B10, em breve a gente vai receber, não é o B10 não, é o B10, que você já viu também aqui no canal, a apresentação primorosa de João Del Arco. Ainda não andamos no carro, mas ele deve chegar para nós até o mês de maio. E em 8, 9 meses, ou no ano que vem, eles prometem lançar um carro por ano por aqui, o A10, que é um carro compacto, tamanho mais ou menos de Jeep Renegade, 100% elétrico também, e preço aí na casa dos 160 mil. Vamos ver se vai dar certo. Voltando aqui ao Lip Motor C10. Cara, parece mesmo que a suspensão foi feita pelos
pela equipe de Tonani. Tem feijão tropeiro aqui e torresmo. E assim, muito gostoso de andar nessa parte de cidade. Ele não é aquele... Deixa eu tirar uma borboletinha ali na frente. Ele não é aquele elétrico que vai te entregar aquela suntuosidade de torque e potência. Mas ele é bem esperto e, por ser tração traseira, deixa uma condução mais amigável para você, porque não é uma tração traseira que vai sair driftando, né? É uma entrega de potência muito agradável. Assim, os chineses, apesar de a gente ver muitos carros chineses com potências e torques absurdos e reações intempestivas a meio acelerador, aqui parece ser um carro mais cotidiano chinês. A entrega é bem linear, não tem aquele pico de torque logo na saída, apesar de o torque estar disponível. Esses motores, pelo que a gente pôde entender, são bem eficientes. A eficiência é a palavra de ordem aqui, especialmente nessa versão com Range Extended, ou autonomia ou alcance estendido. E como eu coloquei aqui na função combustível, você sente um pouquinho da vibração e um pouquinho do ruído do motor, que é 1.5 aspirado, sem injeção direta, que trabalha no ciclo Atkinson e tem também na eficiência a sua principal vertente. Uma outra coisa que me agradou foi como a direção fica boa quando ela não tem que tracionar na frente também, né? Que tracionar, mudar de direção, frear mais do que na traseira é aquela coisa, né? Você tá tocando piano enquanto a casa pega fogo e tem 2 leões se pegando no canto da sala. Tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando você tem a tração traseira, você deixa aqui livre para mais frenagem, para mudança de direção, para manobrabilidade ser melhor. E se você pegar os números, e os números não precisam de opinião, um diâmetro de giro dele é 0,3 metros menor do que de um Jeep Commander, que tem ele tá pitando porque ele tá vendo que eu tô toda hora olhando pro lado, ó. Chato pra cacete. O Jeep Commander que tem praticamente o mesmo trecho, 2,79, 2,794, e aqui são 2,825, ou seja, 2 centímetros, 2 centímetros, não, 3 centímetros, né? Diferença de entre eixos. Quanto maior o entre eixos, mais difícil você ter um diâmetro de giro mais curto. E aqui você consegue justamente porque você consegue até, como você não tem que tracionar as rodas da frente, você consegue ter um ângulo de viragem maior. Isso é bem bom de conviver e é bem perceptível na hora que você vai manobrar. Você está acostumado com um carro grande, com um diâmetro de giro pior, é capaz de quando você vai fazer a manobra até você tem que ficar olhando, ver se você não veio demais, tanto para não pegar a calçada ali, quanto para não pegar o carro na frente. Coceira nas costas. Me agrada bastante. Acho melhor até do que quando tem 2 motores. É lógico que potência é igual amor, e quanto mais melhor, não tenha dúvida disso. Mas no caso da convivência citadina, urbana, manobrar melhor e não ter a parte elétrica querendo acabar com seus pneus dianteiros, para mim é mais jogo, é mais prazeroso, é até mais benefício para você, para o seu bolso. Estressa menos na hora de dirigir, você não precisa ficar dosando o acelerador justamente só porque o torque está sendo entregue muito rápido, ou porque o asfalto está um pouquinho úmido e aí ele vai realmente girar em falso as rodas da frente. Aí, ó, quem nunca passou por isso, ó? Metendo o diesel. Ficou sem combustível. Normal. E por falar nisso, né, a economia de combustível agora cada vez mais, né? Depois da guerra entre Israel, Estados Unidos e o Irã, os patriotas do próprio bolso aqui, mesmo antes de qualquer aumento oficial, já subiram o diesel para... Outro dia eu vi lá, R$ 6,99, R$ 7,29. Vocês são sem vergonha, né? Depois fala que o Brasil não dá certo. Como é que vai dar certo, velho? Nem subiu o combustível, você já subiu na bomba. Você é um sem vergonha, salafrário, como diria meu avô Geraldo. Porra! Aí o governo ainda foi para tentar botar pano quente, não fazendo mais que obrigação, é claro, de reduzir imposto, que é uma vergonha o que a gente paga de imposto aqui, em tudo, especialmente em carro e combustível.
E mesmo o governo anunciando uma baixa no imposto, os vagabundos não baixaram o preço da bomba. Gasolina e diesel disparando. A gasolina, de um dia para o outro, o posto subiu 70 centavos, não tinha nem anunciado ainda. Diesel, o cara subiu R$1. Foi de 6,9 para 7,9. E, mano, como é que vai dar? Como é que o cara... E esse é o tipo patriota que fala que o Brasil não dá certo por causa do assistencialismo. É um vagabundo, né? Mas voltando aqui à condução, já passamos pelo trecho de cidade, tenho boas sensações com esse carro. E agora, no trecho de estrada, outra boa surpresa, né? Apesar do peso grande desse carro, quase 2 toneladas, ele também, o conjunto, vamos dizer assim, na ficha técnica, mais, vamos dizer, mais conservador do que realmente ele mostra aqui, mas justamente porque eu tô com aproximadamente 50% da carga aqui, 47%. Ele ainda consegue me entregar retomadas voluptuosas de acordo com os 32,6 de torque, e aqui você até entende que ele tem uma entrega mais viva na retomada do que na saída da inércia, na saída da imobilidade, né? Inércia é outra coisa. E me agradou, ó, esse barulho é o tripé que tá lá ali atrás. Me agradou também o compromisso entre conforto e a dinâmica, porque, cara, consegui andar rápido com ele, entrar em curva e tal. Mesmo com esse peso todo, as rodas de aro 20 caíram muito bem aqui, e o trabalho de suspensão, ainda que ele tenha um pouco daquele vai e vem de um Geely X5, mas menos, né, aqui, menos perceptível, ele consegue ter ponto de apoio muito bom. Centro de gravidade baixo também, ainda que as baterias não sejam tão grandes, mas elas são de LFP, né, que são mais pesadas do que NMC. Então é natural que o carro fique mais sólido, mais sentado. E esse carro não é muito alto também, né? Como eu te falei, ele tem mais um stance de piruona, né? De barca, piruona, caravan, do que propriamente dito de um SUV. Então, cara, dinamicamente, bem acertado, surpreendente até. Quando você olha esse carro, você não imagina... Eu devia ter deixado aquele tripé aqui dentro. Você não imagina que ele vai ser tão agradável e gostoso de dirigir, mesmo quando você abusa um pouco mais, vai um pouco mais no limite. Frenagem, achei que podia ser melhor em algumas situações, porque tem situações que ele alicata muito forte e tem outras situações que parece que tá molhado ali, sabe? Eu passei por essas duas situações e não entendi direito. Tem hora que ele parece bem leve pelo freio que tem, e tem hora que ele parece que ele arrasta um pouco. Acho que é outra coisa que podia não ter dado uma tropicalizadinha mais pro gosto da gente aqui. O trabalho do freio, a maneira com que ele aparece quando você o chama, ser um pouco mais constante. Em baixas velocidades, às vezes, a frenagem vem muito forte. Em velocidades mais altas, você fala, ai, caralho, cadê aquela alicatada, meu querido? Bom, controle de tração e estabilidade muito bom também. Como você tem visto nos últimos vídeos, eu rodei pra cacete na chuva aqui. São Paulo tá chovendo, esse é o 11º dia de chuva sem parar. Parou um pouco agora, mas daqui a pouco já volta. E, assim, a convivência da parte metálica, não tô falando da parte digital, da parte de carro, volante, motor, suspensão, tração, convivência como um todo, é extremamente agradável. Extremamente mesmo. E apesar do ângulo de entrada baixo e tal, como essa suspensão tem um nível de conforto bem programado, ela não fica baixando por qualquer coisa. Então, em algumas lombadas e valetas, a carroceria não desce tanto quando o chassi, o carro, o assoalho desce. Consegue ter um rate de suspensão muito agradável mesmo, e consegue transpor alguns obstáculos urbanos, diga-se de passagem, com alguma galhardia, sem que raspe embaixo, enfim. Também não tem aquela borrachona ali embaixo para ficar enchendo o saco toda hora que pega alguma parte um pouco mais com rampa, né? E esse carro aqui me agrada por isso. O automóvel é muito bom, o sistema é pavoroso,
Mas daqui a pouco a gente vai fazer um resumo disso, você vai entender. Agora, o que me agrada nesse carro é custo-benefício, né? Cara, é muito bem feito, é muito bem arquitetado, tem muito neurônio aqui, tem muita solução boa, especialmente de espaço e pelo preço que veio, né? Tudo bem, o preço de lançamento era mais barato, se eu não me engano, o elétrico era 189.990 e esse aqui era 199.990, mas subiu esse preço. Mas o Delac já mostrou aí, vai mostrar alguns prints que eu fiz dos preços que você pode pagar. Tem até por 198, se eu não me engano, tem por 209, enfim, eles estão sempre tentando fazer uma equação interessante entre o que vem importado e o que precisa ser escoado. Então, na Sinal mesmo, por exemplo, tem um aí que acho que o carro está abaixo dos 205 mil, tem um por 209, depende da unidade, né? Obviamente que deve ter algumas unidades 25, 26, já deve ter as unidades 26, 26. Por isso, na 26, 26 você deve pagar um pouquinho mais não, né? O preço de lista, mas eles sempre fazem um jeito de supervalorização do seu seminovo, dá uma taxa zero, IPVA 2026, enfim, depende da semana, sempre tem um jeitinho de você pagar um pouco menos do que o preço oficial. Mas, enfim, um Range Extended deixa você em paz pra cacete. É claro, eu prefiro os 315 cavalos de um Jetour T1, plug-in hybrid e também com um consumo muito bom. Aliás, o consumo do plug-in hybrid, eu ainda não fiz o teste completo do T1, mas andei bastante com ele. Em breve você vai ver. Mas, enfim, o consumo, principalmente de cidade, é mais interessante no plug-in hybrid, porque ele tem aquele sistema inteligente que vai dosando o que vai entrar de motor na roda e de elétrico. Mas, num resumo, se você pensar que o T1 vai ser mais caro do que esse carro é tão legal por dentro, imponente. Acho que até o Jetour é um pouco mais bem feito aqui por dentro, um pouco mais arrojado, mas enfim, para os novos padrões isso aqui está muito bem arranjado, sem nenhuma espalhafatice de bancos claros, nem detalhes em laranja, nada. Isso aqui é a sobriedade. É um carro feito para gente séria, por gente séria, por PhDs. Não é um carro feito só por designers. A parte que você enxerga e até a parte que você toca. Tudo aqui parece ter base, tudo aqui parece ter um pouquinho de estudo, não tem muita emoção. Aqui é a coesão. E assim, custo-benefício muito bom nessa faixa, principalmente se você conseguir pagar menos de 210 mil nele. Tudo bem, pode parecer até irreal pela realidade do país. Mas eu tô falando desse mercado que é uma briga de foice no escuro, que são os carros entre Song Pro e Song Plus. Que agora até precisa fazer o teste também, porque ganhou o motor turbo 1.5 e vamos ver como é que o comportamento mudou, ainda que na ficha técnica a potência não tenha sido tão alterada. É claro, não se compara a esta maravilha do Série 4 conversível, mas aqui também tem algum prazer e alguma inteligência a se considerar. Eu vou fazer o retorno, vou voltar para lá, vou resumir tudo o que foi essa minha experiência e espero que você tenha entendido o que você vai encontrar quando for a uma concessionária. E vou falar também o que não deu para entender aqui. Gostoso de andar, ó como pega a velocidade rápida. É para conviver. Bora. Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, inteligência artificial, novas rotinas, o carro como um celular, tudo isso é muito lindo, assim como a verticalização de produção. Você produzir os seus próprios motores, você fazer uma plataforma que integra a bateria e sim, é um carro muito legal de andar, muito confortável e até prazeroso, mesmo não tendo a potência que a gente vê na ficha técnica, talvez por causa do peso e pelo tamanho. Mas, se você comparar com outros carros do segmento, esse aqui, tecnicamente, até 250 mil, para mim, só não é melhor do que o Jetour T1. O Jetour T1 chega lá perto dos 265 mil reais, com todo o sistema ADAS, aí fica um pouco fora. Mas ele é um forte concorrente de todos os outros, inclusive de Jeep Commander,
com quem deve dividir parede em algumas concessionárias da marca, ou melhor, do grupo Stellantis. Contudo, rapaz, como é duro conviver com isso. Eu fiquei 7 dias com o carro e não me conformo de ele não gravar algumas rotinas minhas. Como, por exemplo, deixar sempre no modo conforto, deixar sempre para o combustível abastecer as baterias. E essa parada do cartão, se você não passar a chave para o celular, você vai definitivamente se irritar bastante. Em resumo, em 2027, quando ele for produzido aqui, talvez essa tropicalização chegue, especialmente para os geeks que não suportam não parear o seu celular via Android Auto e Apple CarPlay ali na central multimídia. Como carro, tá maravilhoso. Como smartphone, tá igual quando você vê algum texto em IA. Esta IA pode conter erros. E aqui tem alguns bem irritantes. Se você comprar, pode ser que esteja comprando o futuro e a gente tenha que se adaptar a essas mudanças o tempo todo e algumas que você não queria fazer. Mas se você esperar um pouco, pode ser que ele se torne um pouco mais tupiniquim, que é só o que falta para ele. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com. E já sabe, né? Link na descrição, QR Code na tela e corre na Sinal para conhecer melhor, fazer seu test drive e ver se ele sim se adapta à sua rotina ou se você vai se irritar igual eu me irritei, meu Deus do céu. Legal demais. Mas vamos lá, mexer em tudo de novo. Ainda bem que o cartãozinho já tá ali. Ai, que maravilha. Tchau.